Olá pessoas, eu sou a Gi. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho e compartilhe. Estaremos aqui todos os dias. Beijos, bora ao relato. No Hotel Assombrado. O que vou contar aconteceu com a minha família. Já faz algum tempo. E sempre que eu conto para alguém, nunca acredito. Mas eu não ligo, porque eu estava lá e vi com meus próprios olhos e sei que foi real. Finalmente as férias tinham chegado e meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgada, pois nunca tinha ido para lá. Não íamos a um lugar específico, íamos visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. Numa delas foi onde aconteceu a minha história. Assim que chegamos na cidade, já era noite. Fomos direto para o hotel nos registrar. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. Meu pai e minha mãe pegaram o quarto, enquanto eu e meu irmão pegamos outro. Assim que entramos no quarto, o meu irmão desabou na cama e dormiu em cima das cobertas mesmo, de tão cansado. Depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui me deitar. Quando eram umas 2 da madrugada, eu acordei com um som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta, deixando entrar a luz que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver se era meu irmão andando pelo quarto. Mas ele estava deitado por cima das cobertas ainda e dormindo. Eu achei que o som podia ter vindo de fora e fechei os olhos para dormir de novo. Então, ouvi o barulho novamente. Estava vindo da direção do armário. Eu olhei e lá estava aquilo. Um bicho de 1,5 metro, mais ou menos. Muito magro e andava com as costas curvadas. Dava para ver as vértebras através da pele dele. Eu fiquei totalmente apavorado e não conseguia me mexer. Eu estava andando na direção da cama do meu irmão. Aquilo andava como se fosse uma galinha, com a cabeça virada para cá e para lá, com movimentos rápidos. Era uma coisa grotesca. Quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar. Ele foi esticando a mão para encostar nele. Ele segurou o pé do meu irmão e depois soltou. De repente, deu um pulo e subiu na cama. Aí, ele começou a andar na cama, usando os braços também, como se fosse um cachorro. E parecia que estava cheirando meu irmão. Eu estava totalmente paralisado, com muito medo. Não sabia o que aquilo era ou o que podia fazer. Então, ele ficou de pé de novo, na cama, em cima do meu irmão, com um pé de cada lado dele. Eu senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, alguma coisa de ruim poderia acontecer. Num pulo, eu peguei a primeira coisa que eu encontrei, que foi o travesseiro. Fiquei em pé na minha cama e soltei um berro e fiquei numa posição de ataque. O bicho olhou para mim e eu ouvi aqueles olhos brancos, sem pupilas nenhuma, me olhando e aquela boca aberta, como se ele estivesse rosnando com os dentes à mostra. Eu achei que ele ia me atacar. E foi aí que meu irmão se virou e estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira. Acendeu a luz. E foi aí a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão, ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer
Ele ouviu os passos, sentiu o bicho pegar no pé dele e pular na cama, sentiu o bicho fungando ele e o bafo com cheiro de carniça. Mas era como se ele tivesse paralisado. Nem conseguia gritar para me chamar. Mas, depois que eu gritei, ele conseguiu se mexer para virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos nada. Nenhum lugar de onde aquilo podia ter saído ou para onde poderia ter ido. Nós deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. No dia seguinte, pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel. E depois de muito trabalho, conseguimos convencer ele. Eu não sei o que era aquilo e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural e nem quero ter, mas vou ter pesadelos com aquela coisa pro resto da minha vida. Beijos. Esse é um relato que ninguém acredita, mas é meu mesmo, Gi. Obrigada. Beijos. Tchau. Oi, Gi. Tudo bem com você? Esse relato não é meu, não. Eu peguei ele numa página bem interessante. Reescrevi e tô te enviando. Espero que o pessoal do canal goste. Crime e castigo. Há alguns anos, um estranho assassinato ocorreu perto da minha casa. Um dos meus amigos de infância brigou com a esposa e a socou violentamente. Achando que a havia matado, ele a envolveu em um edredom e levou até um lixão. Ali, de acordo com seu depoimento aos policiais, ele ateou o fogo. Foi quando ele descobriu que ela não havia morrido com o soco. As cenas que ele descreveu para a polícia, eu deixo para vocês que imaginem, pois seria por demais assustador descrever o fato. Ele foi preso por feminicídio e o crime ainda repercute em nossa vila. Menos de um ano depois, foi que começam os avistamentos daquilo que os populares chamam de Nossa Senhora do Fogo. No lugar em que ficava um lixão, um cruzeiro foi erguido por um comerciante que jura que obteve uma cura de uma doença incurável. Depois que passou pelo lugar e sentiu vontade de ajoelhar e rezar. O caso mais estranho foi o de um homem que mantinha 2 filhas e a mulher em cárcere privado dentro de um barraco. Batia muito nelas e as queimava com cigarro. Uma das filhas é portadora de uma síndrome que precisa de cuidado. Ela passava até 4 dias sem se higienizar direito, conforme relataram depois de libertas. O infeliz chegou em casa numa noite dizendo que estava sendo seguido. Ele se enrolou num cobertor e foi dormir. De madrugada, populares chamaram o corpo de bombeiro. Só deu para resgatar a mulher e as meninas. O homem estava carbonizado num dos quartos da rústica palhoça. O vulto da mulher de fogo, como foi chamado por alguns, foi visto até em outro bairro. Parece que ela migra pelas margens da BR-262. Estrada tem fama de assombrada aqui em nossa cidade. Um caminhoneiro preso pela Polícia Federal por abuso de incapaz e vulnerável dentro de um caminhão encontraram uma garota de 14 anos e seu bebê. Disse que ele teve que parar o caminhão e pedir socorro em frente a um posto, pois suas mãos começaram a queimar enquanto ele passava perto de um trecho de estrada com uma cruz enorme. A polícia foi acionada quando a equipe que o socorreu percebeu que a menina estava amarrada na parte de trás da cabine do caminhão. Há um grupo de religiosos que até criaram uma ladainha. Menina morta pelo fogo, proteja nossas vidas, traga paz bem logo, mas só para pessoas queridas. Pois que o sacrifício do cordeiro seja feito e consumado o lobo. Pelo próprio pecado, que nosso espírito seja libertado. Salve Nossa Senhora do Fogo, nos protegei de todo mal, salve Nossa Senhora do Fogo. Um morador de rua conta que numa madrugada fria, o grupo dele tremia de bater os ossos contra a calçada. Uma estranha figura muito iluminada surgiu,
fez o fogo brotar do chão, até ficou um vestígio de queimado no piso do paralelepípedo. A gente agradeceu, pois ia todo mundo morrer de frio. Quem vive na rua vê muita coisa que vocês nem imaginam. E se veem, não acreditam ou não dão valor. Certo é que para todo crime há um castigo e para toda dor um remédio. Só o espírito é que anseia por redenção, pois a carne sempre será consumida. Gi, espero que tenha gostado do relato. Beijos. Oi, Gi, tudo bem? Bom, para começar, irei dizer desde o princípio a todos vocês que desde o início até o final tudo foi real e aconteceu comigo. Meu nome é Cristina, sou de Santa Bárbara do Oeste. Já vi que teve outro relato da minha cidade, por isso resolvi escrevê-lo. O Sítio Assombrado. Tudo começou quando eu estava em um final de semana prestes a viajar com minha mãe e meu padrasto. E alguns amigos. Muitos amigos meus já haviam ido nesse lugar, que na verdade era um sítio e que ficava para alugar. Bom, o local no total era muito estranho, pelos que via na foto. Mesmo dizendo isso à minha mãe, ela não ligava muito, pois quando chegamos lá, viu quanto realmente era assustador, pois era um lugar bem isolado da cidade. É que o local era muito escuro e o seu caminho parecia muito escondido, estranho até então. Com isso, no caminho, eu fui conversando com minha mãe e alguns amigos. Quando chegamos lá, tiramos a mala e levamos para o quarto. Para começar, quando eu estava na estrada, percebi o tom rústico e o chão de madeira, daqueles bem antigos. Entre o quarto onde nós ficamos, tinha muitos quartos e um corredor muito longo que dava direto à cozinha e à sala. Bom, percebi muitos detalhes da casa. Passamos a tarde. Fui cumprimentar as pessoas que estavam lá. Chegando mais à noite, eu estava indo jogar água no rosto, pois estava muito cansado. Quando eu estava indo para o banheiro, que ficava no mesmo corredor do meu quarto, eu vi algo estranho. Uma espécie de mão e rosto encostado no canto do corredor que ficava para a sala. É como se estivesse me observando ou algo do tipo. Eu achei muito estranho, porque eu sabia que todas as pessoas estavam no quintal e a casa era muito grande e tinha certeza que todos estavam lá. Estranhando, eu fui observar o que era aquilo. Quando eu me aproximei, a coisa sumiu, é como se estivesse saindo correndo. Eu ainda consegui escutar o barulho daquilo correndo para o lado de fora. Eu fui atrás. Quanto mais me aproximava daquilo, me assustava, pois os barulhos eram extremamente reais. E foi nesse momento que eu senti um calafrio e fiquei arrepiado. Senti o medo de passar para os próximos cômodos e pensando se ia ou não seguir em frente. A minha curiosidade e o medo estavam me consumindo e a tensão aumentando cada vez mais. Quando cheguei ao próximo cômodo, vi o vulto correndo para o lado de fora, apenas tendo visão de suas pernas saindo pela porta. Ao seguir aquilo, garanto cada um de vocês que me arrependi. Quando segui para o lado de fora, aquela coisa veio em cima de mim. É como se passasse por dentro de mim e fosse embora. A velocidade com que ela veio foi assustadora, pois eu consegui ver o rosto dela rapidamente. Nesse momento, eu caí e não pensei duas vezes antes de sair correndo. Nisso, eu corri até as pessoas mais próximas da onde eu estava. Fui à cozinha e até o quintal correndo. Quando eu cheguei lá, tentei disfarçar o máximo possível, escondendo o que eu tinha visto. Eu não contei a ninguém, porque achavam que iria me dizer que estava louco, ou até rir da minha cara, pois também não conhecia as pessoas que estavam lá muito bem, apenas algumas eu conhecia direito.
Quando eu fui lá, mesmo ofegante, consegui esconder o máximo possível a tensão do que sentia. Com isto, procurei ficar quieto, na minha, o resto da noite, até a hora de ir dormir. Porém, na hora de entrar no meu quarto, eu pensei naquilo com muito medo. Ao entrar, deitei e minha cama ficava do lado da janela. Quando estava no meio da noite, era por volta da 1h30 da madrugada, eu ainda estava acordado no celular conversando com minha namorada. Ela não conseguia acreditar no que havia acontecido. Depois de conversar com ela por um tempo, eu desliguei o celular e com isso eu tentei não olhar para a janela durante a noite. E quando desliguei a tela do celular, eu fiquei olhando um tempo e vi algo passar de um lado para o outro. Tentando não entrar em desespero naquele momento, eu respirei fundo, fechei os olhos, me concentrei e peguei no sono. No meio da noite, quando era 3 horas, passando para 4, eu acordei com paralisia do sono e eu fechei os olhos e respirei fundo. Quando abri os olhos, o rosto estava quase encostado em mim, o rosto dele encostado no meu, e eu não conseguia me mover nem dizer nada. O desespero me consumia aos poucos e a agonia tomava conta do meu estado mental e do meu corpo. Fechei os olhos e quando abri, vi diversas pessoas de capuz se aproximando da minha direção e tentando me acalmar. As pessoas me cercaram, chegando mais e mais perto. Ao longo, tudo ficou escuro e senti uma coisa gelada impulsionando meu tórax com muita força. Logo, acordei com desespero e quando acordei era de dia, acordando confuso e sabendo se aquilo realmente foi real. Me perguntando, ainda assim assustado, eu tentei me acalmar, pois tudo o que eu precisava era um pouco de distração. Tentando pensar melhor, mais tarde tirei fotos do lugar e tudo o que pensei foi se eu tinha uma ligação espiritual com tudo o que havia acontecido naquele local. As fotos que eu tirei, então, em uma câmera fotográfica, que não está mais comigo, recapitulando depois de tirar as fotos, vi algo nelas. Da mesma forma e no mesmo lugar do corredor onde apareceu me observando. A partir daquele momento, tentei evitar ir naquele cômodo. Era meu último dia lá e eu não queria que acontecesse coisas estranhas novamente. Tinha certeza que a qualquer momento algo iria acontecer. Quando eu estava indo embora, eu entrei no carro que ficava estacionado na estrada e a casa ficava apenas a algumas distâncias do carro, em medida de 8 passos ou algo do tipo. Mas, quando eu estava saindo, entrei no carro ainda olhando para o quarto e a janela estava aberta. Quando olhei para a janela, com o carro já indo embora, lentamente para entrar na floresta, aquela coisa estava lá me observando, sorrindo dentro do carro. Sorrindo dentro do quarto. Assustado e ainda assim aliviado por ir embora, eu me perguntei o que seria aquilo. Gi, espero que tenha gostado do relato. É interessante. Até o próximo. Mandarei um monte, tenho vários. E se você tem alguma história assombrada para contar, nos envie um e-mail para assombraçõesregionais@gmail.com. O próximo pode ser o seu aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.